Eu desejo saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por acessar o meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você a inscrever-se aí, acionar o sininho das notificações e também assistir o vídeo até o final para conhecer o meu conteúdo, né? E no fim, se você desejar, deixar aí o like, o joinha aí para fortalecer o meu canal. E também que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante. Também você que já é inscrito, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por acompanhar o meu conteúdo. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical e, por sinal, a primeira lição da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD, da classe dos adultos do primeiro trimestre de 2022. Na playlist, eu tenho uma playlist aqui no canal do primeiro trimestre de 2022 na classe dos adultos, tem um vídeo lá com a apresentação de todas as lições que estudaremos no primeiro trimestre. Se você quiser acessar, é só entrar na playlist aí e assistir o vídeo. Hoje nós vamos iniciar a primeira lição, né, da revista, A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, que por sinal veio com uma capa muito bonita, né, chamativa, um design excelente. E na primeira aula da nossa revista, nós vamos estudar a primeira lição, a autoridade da Bíblia. Então vamos ver que a Bíblia Sagrada, do cânon já fechado, é a autoridade máxima em questão de regra e fé na vida de todo cristão. O texto áureo da nossa lição diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos de número 119 e verso de número 1. Também temos aí a verdade prática, que diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nós temos também a leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui na tela. Você pode fazer a leitura aí na sua casa. Está nos Salmos de número 119, do versículo 1 até o versículo de número 8. É muito importante que você realize a leitura bíblica para que você tenha uma visão, né, geral, uma visão panorâmica daquilo que nós vamos estudar, porque a leitura bíblica em classe é o embasamento da lição. Então você pode fazer a leitura, pode e deve, né, fazer a leitura para melhor esclarecimento. O que é que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos estudar 3 pontos, né? Primeiro, a origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos ver a origem da Bíblia, a revelação, né, divina das Escrituras. No ponto 2, nós vamos ver evidências da autenticidade da Bíblia, evidências que mostram que a Bíblia é autêntica, ok? Que é a divina e inspirada e infalível Palavra de Deus. E por fim, nós vamos ver a mensagem da Bíblia. Tá? Então esta é uma visão geral da nossa lição. Então fique aqui comigo, não saia do vídeo, assista até o final para você ser edificado com esta lição. Vamos então agora iniciar no ponto de número 1, que diz a origem da Bíblia e a revelação divina. Subtópico 1, a origem da Bíblia. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, o apóstolo ele enfatiza que os escritos sagrados não têm origem nos homens, mas no próprio Deus. Então nós vamos estar lendo 1 Pedro, 2 Pedro 1 e 20, que diz o seguinte:
2 de Pedro, capítulo 1, e versículo 20, que vai ressaltar esta verdade da origem divina da Bíblia, né? Que diz assim, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a origem da Bíblia, a origem das Escrituras é de origem divina, Paulo também, ele corrobora este pensamento em 2 Timóteo 3,16, onde ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, ela veio de Deus, né? Então, por ter esta origem divina, a Bíblia é portadora de autoridade. Então, nós estamos estudando, nesta primeira lição, a autoridade da Bíblia. E o primeiro motivo pelo qual a Bíblia tem autoridade é porque ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada, ela tem a origem em Deus. Então, esse primeiro ponto diz a origem da Bíblia, né? No subtópico 2 diz revelação geral. O que é a revelação geral? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Então, qual é a revelação geral? São os meios que Deus usou para se revelar ao homem através da história, universo e natureza humana. Então, aí na letra A temos na história. Então, nós vemos os acontecimentos históricos que Deus ele controla o curso dos acontecimentos. A Bíblia diz que ele coloca governos, retira governos, ele está no controle de todas as coisas. Então, ele mostra a sua soberania nos acontecimentos históricos, porque ele é o dono da história, ele controla os acontecimentos históricos. Letra B, no universo. Então, Deus se manifesta através das coisas que foram criadas por ele. Nós vamos estar lendo no Salmo de número 19, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 19, e nós vamos ver que nós vamos ler aqui Salmos de número 19 e verso de número 1. Né? Você pode ler até o 4 se você quiser, mas nós vamos ler até o verso 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a natureza, o universo, todas as coisas criadas mostram o poder de Deus, revelam o poder de Deus. Então, tanto na história como no universo, Deus se revelou de forma geral. E tem uma terceira manifestação, que é a letra C, no ser humano criado à imagem e semelhança divina. Então, a natureza moral da humanidade, mesmo que está maculada pelo pecado, ela revela o caráter moral de Deus. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus é também uma revelação, né, de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e é o Deus que controla todas as coisas, e é um Deus que tem um caráter moral. Ele não é amoral, Deus ele não é como diz o panteísmo, né? A natureza é Deus e Deus é a natureza. Tudo é Deus
e Deus é tudo. Não, Deus é um ser pessoal, um ser moral que relaciona com a sua criação. Ok? Então, esse segundo ponto, nós vimos a revelação geral. Subtópico 3, revelação especial. O que será, ou que seria a revelação especial? Se tem a revelação geral, temos também a revelação especial. Aí no texto diz, reconhecemos a revelação especial tanto no verbo divino, que é Jesus Cristo, quanto nas Escrituras. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Então, revelação geral, né? A história, criação do universo, criação do ser humano. Revelação especial de Deus à humanidade, a palavra escrita e também o Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos através da palavra escrita. Ok? Então, isso é chamado de revelação especial de Deus. E as Escrituras fazem parte desta revelação especial. Então, o que nós aprendemos nesse ponto? A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem é divina. A Bíblia é inspirada por Deus. Nós aprendemos que a revelação divina ela se dá por duas vias. Revelação geral, o universo, a história, a criação do ser humano, e a revelação especial, que são as Escrituras e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto, né? Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma discordância, coloque aqui nos comentários que nós vamos responder para você, deixar um joinha aí no seu comentário, porque o comentário também ajuda muito, né, na divulgação do canal. Ok? Vamos então para o segundo ponto. Segundo ponto, evidências da autenticidade da Bíblia. Então nós aprendemos em primeiro lugar que a Bíblia é autêntica. Nela não tem falha. A Bíblia não tem, nada que a torne falsa. A Bíblia é a autêntica palavra de Deus. Então vamos ver algumas evidências, né? O autor classifica aqui evidências internas e evidências externas. Primeiro, evidências internas, que é o subtópico de número 1 aí. Dentre as evidências internas, nós podemos destacar unidade e consistência. Lembrando que a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos por cerca de 40 autores humanos. O autor da Bíblia é Deus, né? Mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, autores que alguns não se conheceram, morando em localidades diferentes, escrevendo com estilos diferentes, com graus muitas vezes de intelectualidade diferentes, mas depois que fechou o cânon das Escrituras, nós vemos uma coerência, né, uma unidade e uma consistência, né, nos escritos da Bíblia. Isto é uma evidência interna, porque se fôssemos colocar hoje 40 pessoas dentro, né, de uma sala e daríamos uma caneta e um papel para cada um deles, e eles fossem escrever, né, com certeza, mesmo dando um tema, digamos assim, uma direção, né, não sairia escritos coerentes, né? Seria uma salada de textos, né, de estilos literários que não teriam nenhum tipo de coerência. Mas a Bíblia tem essa coerência e essa consistência.
Também nós temos aqui, na letra B, a ação do Espírito Santo. Então, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada, como diz Hebreus 4:12, né? Que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, quando você ouve a palavra, você consegue sentir a palavra penetrando no coração, penetrando na alma, mudando as nossas atitudes, mudando o nosso jeito de pensar. É a palavra de Deus que provoca isso em nós. Então é também uma evidência interna. E letra C, mais uma evidência interna, são as profecias e os eventos futuros. As profecias e os seus cumprimentos na própria Escritura. Podemos citar aqui o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, a profecia, Mateus 1,23, o cumprimento da profecia. Podemos citar a morte de Cristo na cruz, Salmos 22,16, a profecia, João 19,36, o cumprimento. O local da sepultura de Jesus, olha que coisa interessante, né? Isaías 53:9, a profecia, Mateus 27, do 57 ao 60, o cumprimento. Podemos ver também a profecia da ressurreição de Cristo, Salmos 16, verso 10, a profecia, e Mateus 28:6, o cumprimento da profecia. Então, mais uma evidência interna são as profecias de eventos futuros. Tudo aquilo que a Bíblia profetizou se cumpriu e outras profecias ainda se cumprirão. Então, nesse primeiro subtópico aí, nós vemos evidências internas da autenticidade da Bíblia. Agora nós vamos ver algumas evidências externas. Então, o que são as evidências externas? São aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Então, nessa direção, tanto o registro das histórias das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então, as evidências externas são as comprovações e principalmente pela arqueologia, dos escritos sagrados, de muitos escritos sagrados. E não só pela arqueologia, mas também pela ciência, né? Em si. Nós temos um exemplo no livro de Jó, né? Jó, ele já falava, né, sem mesmo ter nenhuma comprovação científica, que a terra era revolvida por baixo como por fogo, né? E hoje nós sabemos pela ciência que há um magma, né? No núcleo da terra há um magma, rocha derretida por uma pressão de calor, né? E os cientistas explicam melhor essa questão. Então, há essas evidências externas, né, que são comprovadas pela ciência, comprovadas pela arqueologia e também por muitos outros textos não sagrados que corroboram com os escritos bíblicos, né? Então, esse ponto nós vimos aí evidências da autenticidade da Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem evidências de ser autêntica, evidências internas e evidências externas. Ok? Então, esse ponto 2, nós aprendemos isso. Antes de nós passarmos para o próximo ponto, eu gostaria que você comentasse aqui alguma coisa que você achou interessante, uma dúvida que surgiu na sua mente, né? Talvez até uma discordância. Pode colocar aqui nos comentários, porque isso ajuda muito o nosso canal. E vai deixando o like aí também para ajudar, tá? De vez em quando, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo ele é
relevante. Então agora nós vamos para o ponto 3, a mensagem da Bíblia. Subtópico 1, a supremacia da Bíblia. O que é supremacia, né? Eu deveria ter falado isso lá no começo, né? É o título da nossa revista, né? A supremacia das Escrituras. Supremacia deriva-se de algo supremo, algo maior, né? Que está acima. Então, a supremacia, Deus está acima de todas as coisas e a sua palavra está acima de qualquer coisa que diga o contrário das Escrituras, né? A palavra de Deus é suprema. Supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura, que foi uma das expressões, né, os 5 solas da Reforma Protestante, um deles era sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Bíblia é a nossa regra infalível, né? A nossa autoridade final em matéria de fé e de prática. Ou seja, nós que somos protestantes, nós não temos outra autoridade a não ser a Bíblia Sagrada, né? E podemos ressaltar com todo respeito, né, a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, que rege o nosso país, né? Hoje, infelizmente, toda remendada, né? E às vezes não levada tanto a sério, mas na verdade, para um cristão, né, até a Constituição, se ela sair fora daquilo que nós pensamos biblicamente, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, porque ela é suprema em questão de regra e de fé. Então nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação. Todas as doutrinas, eu gostei muito desse texto, coloquei até no meu status no WhatsApp, né? Coloquei, é lógico, o autor, o pastor Douglas Batista, que é o autor da revista, mas ele foi muito feliz nessa declaração. Ele diz o seguinte: todas as doutrinas necessárias para a salvação já foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Então ele foi muito feliz nesta colocação, né? Então a Bíblia é suprema. Tudo que nós precisamos saber para sermos salvos já está revelado nas Escrituras. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação, de nenhuma outra profecia extraordinária, até muito pelo contrário, né? Toda profecia deve estar abalizada na Escritura. Se não tiver, é preciso ser rechaçada, né? Rejeitada. Subtópico 2, o poder da palavra de Deus. Jeremias 23 e 29, vamos estar lendo aqui. Jeremias 23 e 29, diz o seguinte: porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Ou seja, o poder da palavra de Deus, ela é como um fogo que purifica, que consome, que purifica, e como um martelo que quebra a rocha, quebra a penha. Como fogo, ela consome das nossas vidas tudo aquilo que não presta. A palavra de Deus vai limpando, vai purificando. Como fogo, ela também purifica a nossa vida de todos os pecados. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, vamos abandonando. E como um martelo, ela vai batendo no coração de pedra, né? Quando você for pregar, que às vezes a pessoa não se converte, não desanime.
continue batendo, não desanime, creia, pregue, porque a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus, ela tem poder tal como uma espada que penetra no mais íntimo do ser humano. Por quê? Porque ela é uma palavra viva. Nós já citamos aqui, mas vamos ler, né? Hebreus 4:12. Nós vamos ver aqui que ela é uma palavra viva. Olha o que diz a Escritura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Psicólogo nenhum consegue chegar na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus chega. Olha que coisa interessante. Então, o que nós aprendemos aqui nesse terceiro ponto, né? Ainda o subtópico 3, né? Ainda o subtópico 3, o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? É a persuasão do Espírito Santo a levar-nos à redenção em Cristo. Então, qual é o propósito da mensagem da Bíblia? Segundo a nossa declaração de fé, a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa, cujo principal alvo é a persuasão do Espírito Santo a levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então, esse é o propósito das Escrituras, levar-nos até Cristo e assim aceitar a sua redenção, o seu sacrifício. Então, é isso que nós aprendemos no ponto 3, a mensagem da Bíblia, que a Bíblia é suprema, o poder da palavra de Deus e o propósito da palavra de Deus. Se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários, tem alguma dúvida, tem algum acréscimo, pode deixar aqui, né? Porque nós vamos interagir e aprender uns com os outros. Vamos agora então para a revisão do conteúdo, né? É a seção da revista, revisando o conteúdo. Foi mudado, né? O título era Para Refletir, mas nós estamos aqui que é com uma revista toda, um design todo novo, né? E muito bonito, por sinal. Então foi mudado aqui, revisando o conteúdo. Primeira pergunta. O que Pedro enfatiza a respeito dos escritos sagrados? O que é que Pedro fala lá, 2 Pedro 1, 20 e 21, né? Ele enfatiza que os escritos sagrados têm sua origem, não tem sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Então a Bíblia, ela é originada em Deus. Pergunta 2. O que é revelação geral? O que é que você entende por revelação geral? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte pela história do universo, né? E da natureza humana. Se tem a revelação geral, tem a revelação especial, né? Então, é a pergunta 3. Caracterize a revelação especial. Então, a revelação especial, ela é reconhecida tanto no Verbo vivo Jesus Cristo quanto nas Escrituras, porque é por meio das Escrituras que nós temos conhecimento do Verbo vivo que é Jesus Cristo. Então, o que é a revelação especial? As Escrituras e Jesus Cristo. Número 4. Cite as 3 evidências internas que autenticam as Escrituras. 3 evidências externas. Unidade e consistência das Escrituras, ação do Espírito Santo nas Escrituras e profecias de eventos futuros nas Escrituras. Então, essas são evidências internas. E pergunta 5, como podemos ratificar que a Bíblia é a autoridade final? É aquele trecho que eu ressaltei aqui, né? Todas as doutrinas necessárias para a salvação
já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Ok? Então essa foi a primeira lição do ano de 2022, no primeiro trimestre, onde nós estudaremos a supremacia das Escrituras. Espero que esta aula sirva de bênção para você, de edificação para a sua vida e que o ano de 2022 seja repleto de estudos, de edificação espiritual pelas Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.